No Saber Direito desta semana, o curso será sobre direito tributário. O professor Tiago Conde Teixeira abordará as fontes, os princípios e as espécies tributárias. Ele também falará sobre a repartição de competências, a obrigação tributária, lançamento e extinção do crédito tributário. Olá, novamente a todas e todos. É uma enorme honra estar aqui com vocês na TV Justiça, no Saber Direito, discutindo ou tratando de uma questão que nos é tão cara, que é a questão do direito tributário, da arrecadação do Estado. No nosso terceiro encontro, nós falamos no primeiro e no segundo encontro acerca do fenômeno tributário, como ele pode nascer, como ele se dá dentro do país e o que é o tributo em si. Agora, nós vamos tratar de um ponto um pouquinho diferente, qual seja, qual é ou quem pode instituir tributos, ou a chamada competência tributária. Quem tem competência tributária? Quem pode instituir tributos? Quem pode cobrar tributos? Essas são matérias relevantíssimas para o estudo do direito tributário, porque muitas vezes, em que pese o tributo seja válido, seja lá o imposto esteja ok, a base ok, mas ele foi exercido por um ente político que não tinha capacidade para tal. E aí o tributo passa a ser absolutamente inconstitucional. Então, isso é importante. O que é a chamada competência tributária? É o poder que a Constituição Federal determinou ou atribuiu a entes políticos específicos, União, Estados, DF e municípios, para que estes municípios exerçam ou instituam tributos. E aí, cuidado, lembra que nós falamos de alguns princípios e o mais caro deles é a questão do princípio da legalidade? Aqui, quando eu falo em competência legislativa ou competência tributária, cada ente, a Constituição confere competência ao ente, a União, Estados, DF e município. E é para que ele institua um tributo, não é para que ele cobre. A competência está na Constituição e ele vai instituir o tributo de acordo com a lei, com que determina a legislação. Então, na lei, ele deve descrever a hipótese de incidência, a base de cálculo, quem é o sujeito ativo e passivo, qual é a alíquota daquele tributo. Então, todas essas grandezas devem ficar absolutamente descritas na legislação. E aí, eu tenho alguns princípios que devem ser obedecidos também na questão da competência tributária. Primeiro deles é o princípio da facultatividade. Parece ser um princípio atípico, né? Mas o que diz esse princípio? Basicamente que a faculdade de cobrar é do ente que possui a competência para tal. Se a Constituição Federal deu uma competência para que o Estado cobre um determinado tributo sobre operações e ele não o faz, isso é uma competência dele. Tem município que até hoje não instituiu o ISS. É uma faculdade dele? É. Ele a exerce da forma que ele achar mais adequado. Isso é uma regra basilar da competência, ou seja, o ente a exerce no momento que ele considerar devido. Depois, nós temos um outro princípio também super importante, é o princípio da imprescritibilidade, ou seja, ainda que eu não institua um tributo, ainda que eu faça uso da minha faculdade, a minha competência não vai prescrever.
Se um dia eu quiser passar a cobrar aquele tributo, eu sou absolutamente competente pela Constituição? Exerci o poder legal, ou seja, a lei está válida para a cobrança? Eu posso cobrar, ainda que eu não tenha cobrado por todo o período anterior. Então, isso deve ser muito claro para vocês. A competência é uma atribuição dada pela Constituição, para que União, Estados, DF e municípios instituam tributos e o façam da forma como determina a legislação e obedecendo os princípios constitucionais. Princípios estes que, sem a Constituição, não são factíveis de serem equilibrados. Então, eu preciso ter bases constitucionais claras. O princípio da competência é uma faculdade. Segundo, ainda que seja uma faculdade, ela é imprescritível. O fato de eu não ter cobrado não quer dizer que eu não vá nunca mais cobrar. O terceiro princípio é o princípio da irrenunciabilidade. O que fala o princípio da irrenunciabilidade? Competência, caros, quem atribui é a Constituição. A Constituição Federal atribui uma competência tributária para que um determinado ente a exerça, legislando e cobrando o tributo da forma devida. Entretanto, o fato de eu não cobrar não indica que eu possa renunciar à competência que me foi dada. Então, eu posso não cobrar. Eu tenho a faculdade de não exercer aquela competência naquele momento. Eu também posso deixar de cobrar, não cobrar por um tempo e passar a cobrar num outro. Mas eu jamais posso renunciar à minha competência tributária. Cuidado, algumas bancas de concurso costumam falar que a competência tributária, essas espécies de isenção que são dadas, elas representam uma renúncia de receita e que, por isso, ofendem a competência tributária. Assertiva absolutamente errada. Isso porque a competência, ela é irrenunciável. O que nós temos eu posso conceder isenções? Lógico que eu posso. Isenções dentro do meu estado, da competência que eu tenho, tem aquela questão de ICMS, convênios, que veremos ali adiante, mas se eu tiver uma competência, ela é irrenunciável. Isenção não pode ser confundido com essa questão da irrenunciabilidade. Isso porque a isenção é algo que pode ser suprimido pelo legislador. Então, hoje eu isento, por exemplo, IPI para os taxistas, para pessoas que têm algum tipo de necessidade especial e têm um desconto, um abatimento no veículo de algum tipo de imposto. Nada impede que a União, daqui a alguns anos, revogue essa isenção e aquele tributo volte a ser cobrado. Esse é um terceiro princípio e é um terceiro princípio que é muito explorado em bancas de concurso. Depois, eu tenho o princípio da indelegabilidade. O que significa isso? Competência tributária é indelegável. Competência tributária é do
ente que a própria Constituição estabeleceu como tal. Eu não posso delegar aquilo que a Constituição falou que cabe à União, ou ao DF, ou estados e municípios fazer. Esse tipo de competência, ela é indelegável. Agora pergunto aos senhores, o não exercício dessa competência não pode dar ao ente vizinho, ou ao outro ente, ou ao estado que é ao meu lado, exercer a minha competência. Se eu não exerço, ninguém pode exercer. Agora, calma aí, Tiago. Então, você falou que ela não delega e um ente não pode atribuir seus poderes de legislar sobre tributos a outro ente político. Mas eu já vi ente que não é competente cobrar, fiscalizar. Opa, é diferente. A competência é indelegável, mas os atos de cobrança, de administração, isso ele pode transferir a outro ente, mas ele não está delegando a competência dele. Ele instituiu legalmente o tributo, ele levou aquela questão adiante no parlamento, ele trouxe o fundamento legal, base de cálculo. Então, logo, ele não está em nenhum momento delegando competência que, segundo o Supremo Tribunal Federal, é absolutamente indelegável. E depois, caros, quando eu falo nesse não exercício, é importante destacar que o fato de eu não cobrar, repito, não dá a nenhum ente, ainda que ele tenha a mesma competência no território dele, não dá a nenhum ente a competência para que essa cobrança seja efetivada. Isso vocês precisam ter muito claro. Por quê? Eu tenho diversos tipos de competência e competência que serão objeto de estudos. Por exemplo, a competência exclusiva, que é aquela que só pode ser exercida por um único ente. Lembra que nós falamos do empréstimo compulsório? Quem pode exercer a competência do empréstimo compulsório por lei complementar é a União, exclusivamente. Então eu tenho competências, e daqui a pouquinho nós vamos ver o quadro delas, que são absolutamente exclusivas. Eu também tenho competências que são cumulativas. O que são as competências cumulativas? Competências que competem à União, à DF e aos municípios. Então, eles podem legislar sobre determinadas matérias. Eles têm a competência que é cumulativa. Depois, eu posso ter aqui, nessa competência cumulativa, porque o DF, ele tem uma característica importante. Ele vai ter uma competência tanto de estado quanto de município. Então, ele vai exercer as duas competências? Sim. No Distrito Federal, eu tenho, pelo governo do Distrito Federal, a cobrança do ICMS, que é do estado, e do ISS, que é do município. Ou seja, eu tenho uma chamada competência cumulativa, que é aquela atribuída ao Distrito Federal. Tenho também a competência comum, exercida por todos os entes. Lembra quando nós falamos de taxas? A taxa ela vai ser exercida ou ela vai ser cobrada por aquele ente que presta o serviço. Então, ela é chamada de competência comum, ou competência que cabe a absolutamente todos os entes que efetivamente prestem aquele tipo de serviço. E aí eu também tenho a chamada competência residual. Essa competência nada mais é do que uma competência de tudo que não foi instituído, tudo que não foi até hoje cobrado,
ela compete a uma única pessoa cobrar. Essa pessoa vai ser a União Federal. Ela é a detentora da competência residual. Então, isso é super importante no aspecto de competência. Essa competência exclusiva, somente um ente pode cobrar. E aí, o empréstimo compulsório. 2, a chamada competência cumulativa, que é aquela do Distrito Federal, que vai ter competência de Estado e de município. 3, a chamada competência comum. Todo mundo exerce. Todos os entes federativos de forma indiscriminada, e quando eu digo indiscriminada eles podem exercer obedecendo as regras legais, taxas. E a chamada competência residual. Essa competência residual, ela é uma competência muito sui generis. Por quê? Ela é uma competência que dá um poder extraordinário para a União, que todos os impostos não expressos na Constituição poderão ser levados a efeito pela União com base nessa competência residual. Por lei complementar, a União ela pode instituir impostos não previstos ainda no texto constitucional e na esfera, importante isso, e na esfera de competência de outros entes políticos, desde que sejam não cumulativos e que não tenham como fato gerador ou base de cálculo próprio dos impostos já discriminados na Constituição Federal. O que isso quer dizer, meus amigos? A União ela tem uma carta na manga que é poderosíssima. Ela pode criar novos impostos a qualquer momento, na hora que ela quiser, desde que respeitado o rito processual. E ela poderá, por lei complementar, criar, instituir impostos não previstos na competência de outros entes da federação e que também não tenham como base de cálculo outros impostos já discriminados na Constituição. Então, é base de imposto. Ela pode criar novos impostos. Por que essa competência residual ela é tão importante hoje para a Constituição? Para o Estado como um todo, né? Ela é que dá uma margem para a União de criar ou de trazer novas receitas. Porque, além dessa competência residual, a União também pode aqui criar impostos extraordinários no meio dessa competência residual. Aí lembra que a gente falou já de impostos extraordinários? Imposto de guerra ou guerra iminente. Aqui é sem lei complementar. Mas, Chaco, você falou do empréstimo compulsório lá atrás, para investimento relevante, diferente. Para investimento relevante. Lá precisa da lei complementar. Aqui, o que é que eu tenho? Guerra, imposto residual, competência residual. A União vai poder esperar, gente, um rito de lei complementar? Não. Eu tinha um professor que falava sempre, já falecido, ele falava sempre o seguinte, olha, lembre-se de uma coisa, porque isso é recorrente em bancas de concurso. Na guerra e no amor valem tudo. Inclusive, cobrar tributo dessa forma, com a competência residual e sem uma legislação complementar. Isso deve ficar absolutamente claro para todos vocês, tá?
Uma questão que é, quando a gente estuda competência, que você tem que estar muito bem calçado, é a questão da bitributação. O que é a bitributação? O que nós falamos? Existem entes com a competência exclusiva, entes com a competência cumulativa, o caso do Distrito Federal, entes com uma competência comum, no caso das taxas, o ente que executa aquela atividade é também o ente que faz, e entes que têm a competência residual, exclusivamente a União Federal. E aí, o que acontece muito no nosso país? A chamada bitributação. O que é a bitributação? Dois entes cobrando o mesmo imposto, ou cobrando o imposto sobre o mesmo fato jurídico. Eu não posso ter bitributação no nosso país. O mesmo fato jurídico sendo cobrado por duas vezes, isso é absolutamente ilegal, além de ser imoral. Porque com a nossa carga tributária, nós não conseguimos suportar um tributo sequer. Imagine dois sobre o mesmo fato jurídico. Supremo fala que isso é ilegal, a não ser em casos em que exista previsão expressa constitucional, como é o caso do imposto extraordinário. Mas lembra que nós falamos que na guerra vale tudo? Inclusive isso, na guerra às vezes eu vou ter bitributação, porque o Estado vai ter que tributar duas vezes ou três o mesmo fato, não tem como isso não existir. E aí tem uma outra figura que parece ser igual, mas é um pouquinho diferente, é o chamado bis in idem. Do que se trata o bis in idem? Ocorre quando o mesmo ente político tributa mais de uma vez o contribuinte em razão de uma mesma causa. Explico. O bis in idem seria mais ou menos, eu tenho um carro e a cada ano o governo me cobra o IPVA e um outro imposto qualquer também sobre a propriedade do veículo automotor. Não posso. Ou seja, eu estou pagando dois tributos sobre o mesmo fato jurídico, em razão de uma mesma causa. 1º de janeiro, como eu tenho propriedade de veículo automotor, duas vezes o mesmo tributo. Não é factível isso. Então, eu preciso ter uma adequação do sistema para que o sistema seja transparente o possível, para que evite esse tipo de situação, que é uma situação que gera um impacto muito negativo. Então, o bis in idem, ele é diferente da bitributação, porque o bis in idem ele ocorre, o mesmo ente cobra mais de uma vez o mesmo fato. A bitributação é entes distintos estão cobrando por um mesmo fato jurídico. É o caso lá que o Supremo vai resolver da chamada industrialização por encomenda. Não é a primeira vez que o Supremo faz isso. Recentemente, o ministro Toffoli resolveu um caso de farmácias de manipulação e exatamente esse conflito de ISS e ICMS. O que era um produto e o que era um serviço. Se vocês forem olhar hoje, no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal e listar lá repercussões gerais pendentes de julgamento, o direito tributário é o direito que mais tem repercussões gerais pendentes de julgamento. O nosso sistema não é claro. O nosso sistema gera perplexidade tanto do jurisdicionado quanto do próprio ente. Lembra que nós falamos que
o ente, quando ele realiza, era um dos princípios que está descrito lá no artigo 3 do CTN, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, se o fiscal acha que tem o fato gerador, ele deve cobrar. Deve cobrar. Essa competência ele deve exercer. Então, muitas vezes, os entes políticos sequer sabem ou têm a ideia do que ele deve cobrar ou não. E precisa um tribunal vir para reduzir essa macrolitigância, porque isso gera um custo para o Estado que é extremamente elevado. Isso daqui eu posso ter, inclusive, mais de uma lei falando sobre aquela mesma situação. Não interessa, eu tenho que ter a competência, ou eu tenho que ter sobre o mesmo fato jurídico ou sobre a mesma situação, uma única incidência. E aí nós falamos de competência, já já nós vamos ver a quem compete o quê, mas e a chamada capacidade tributária ativa, que a gente começou a pincelar? Opa, essa é diferente. Capacidade tributária ativa nada mais é do que a capacidade de administrar, fiscalizar, arrecadar um tributo e que pode ser exercida por quem é o dono da competência ou pode ser delegada. Por exemplo, ISS recolhido nas bilheterias de cinema, IR na fonte. Duas competências distintas, dois entes absolutamente distintos. E aí a capacidade tributária ativa, ela vai se confundir. O que eu posso fazer sempre quando eu falo de capacidade tributária? E são riquezas que são importantes. O valor arrecadado é um valor que pode ser destinado a outro cofre. Então, o Estado, aquele que arrecadou, ele pode destinar recursos de acordo com a função de cada tributo. Isso acontece, por exemplo, no Sistema S. Isso acontece com diversos outros impostos que eu preciso ter a cobrança por um ente e a receita vai para outro ente. Isso é o que nós chamamos de capacidade tributária ativa. Então, prestem atenção que são situações completamente distintas. A capacidade tributária é delegável, a competência não. A capacidade tributária ativa, essa sim vai ser delegada. Mas fora dela, senhores, eu não vou ter capacidade ou competência para ter esse tipo de capacidade ou esse tipo de delegação. Os impostos no Brasil são uma gama enorme de impostos. Então, por exemplo, a União cabe o quê? II, o imposto de importação. IE, imposto de exportação. IR, que é o famoso imposto de renda. IPI, imposto sobre produtos industrializados. IOF, imposto sobre operações financeiras, que pode incidir em diversas outras figuras. ITR, imposto sobre o território, sobre a propriedade rural. IGF, também de competência da União e ainda não instituído. Imposto extraordinário, que são aqueles que, em caso de eminente calamidade pública ou em caso de guerra externa, só a União pode instituir. Impostos não previstos, que são aqueles impostos daquela competência residual. Lembra que nós falamos que, quando ninguém exerce,
não tem previsão ainda, ninguém cobrou, a União vai lá e pode instituir. Ou seja, eu vou ter uma gama de impostos que são de competência da União e competência exclusiva. E aos estados cabem o quê? Um imposto importantíssimo para o estado, ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes Doação, que arrecada muito dinheiro para o estado. A cada transferência, nós temos que pagar esse imposto. Depois, um outro imposto que é motivo de guerra no Supremo até hoje, o ICMS. Imposto de competência dos estados, mas imposto que vai impactar muito na minha vida e na sua. Porque muitas vezes nós compramos produtos que saem de um estado e tem que circular 2 ou 3 até chegar no nosso estado. E aí, será que a cada vez que circula, paga? E o estado de destino e o estado de origem? Aí isso vai pagar, se eu não tenho só o deslocamento. Então, são matérias extremamente complexas. Outro imposto do estado que é muito importante, que todos nós temos muito acesso, o IPVA. Nós estamos aí agora na fase de pagamento do IPVA. O IPVA é um imposto de competência estadual e é um imposto que arrecada muito dinheiro. Então, esses são os 3 impostos do estado: IPVA, ICMS e o ITCMD. Depois eu tenho os impostos municipais, IPTU. Uai, mas aí vocês vão falar assim, mas o IPTU não é estadual. Não, o IPTU é do município. É o imposto sobre bens localizados na zona urbana do município. Urbana. Porque lembra que o ITR é de quem? Da União. For zona rural, é uma outra situação. O ITBI. O ITBI é o quê? Imposto sobre transmissão intervivos. Ah, então assim, Tiago, mas não é... Tem tudo muito junto, ITCMD, ITBI, aqui no meu estado. Não. Tem uma regrinha clara. Se você está vivo, você paga para o município. É o ITBI. Se você morreu, parece que tem um upgrade. Você vai ter que pagar para o estado. Aí é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. A cada transferência que você faz sobre imóveis essa questão, é o ITBI que você vai pagar. E o imposto mais poderoso do município, o ISS, que é o imposto sobre o serviço que é prestado no município. Então, prestem atenção, aqui no município eu tenho 3 impostos, o ISS, o ITBI, pessoal, lembra? Vivo é município, morreu, vai para o estado. E o IPTU, que também cabe ao município. O seu carro você paga para o estado, a sua casa você paga para o município. Ah, e a competência do DF? Bem, essa, como nós já vimos, ele tem a competência de estado e de município. Então, eu não tenho como ter uma dissociação do que é estado e do que é município aqui. E aí, caros, a gente vira e fala o seguinte, ok, então esses são os impostos, a União é dono de uma gama gigantesca de impostos, tem impostos de competência exclusiva dos estados, outro dos municípios, tem aquela competência exercida pelo Distrito Federal, que é de estado e de município, e tem aquela competência comum, todo mundo institui tudo. Mas tem uma regra que você precisa ficar atento. Tem pessoas que não pagam tributos. Mas como não vai pagar tributo? São as chamadas
Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Uma obra. Aliomar Baleeiro foi um professor tão importante que ele tem uma obra chamada Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Essa obra hoje é atualizada pela jurista Misabel Derzi e a professora Misabel atualiza essa obra de Baleeiro. Mas Baleeiro foi um homem tão importante para o seu tempo que coube a ele um capítulo da Constituição com o nome da obra dele. Chama-se Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Ou seja, é um véu que o legislador deu, falando, ó, daqui você não vai passar. Ou seja, são situações específicas que eu não posso ter cobrança de impostos. Ou seja, eu posso cobrar imposto de renda para partidos políticos? Não, a Constituição veda. Imposto de renda para entidades filantrópicas que obedecem exatamente o que determina o Supremo com relação às SEBAS e ao 14 do CTN, não distribui lucro, não faz empréstimo, o professor é remunerado por hora? Não. Eu posso remunerar, ou eu posso cobrar impostos, por exemplo, de entidades da própria União? É a chamada imunidade recíproca. Eu posso cobrar imposto dos Correios. O Supremo decidiu que não. Eu posso cobrar imposto da Casa da Moeda. O Supremo decidiu que também tem imunidade. Serpro. E tantas outras empresas públicas que vinha o fisco e cobrava. Ou seja, é o mesmo que virar e falar assim, ó, eu vou cobrar, e você, Correios e Serpro, vai pagar dinheiro e vai ter que e vai vir é o pai pagar para o filho ou o filho pagar para o pai. Não é lógico o sistema. Mas, infelizmente, a Receita cobrava e agora eu tenho o que na prática? As empresas tinham que judicializar para que o resultado fosse efetivado da imunidade. Outra imunidade importante, a dos templos religiosos, as de partidos políticos, as de sindicato. São serviços essenciais para o desenvolvimento de uma democracia e sem o qual eu não conseguiria ter uma democracia plena. É lógico que eventuais excessos, eles devem ser corrigidos pelo legislador e pela autoridade competente, a Receita Federal. Mas o que eu não posso é ter situações onde entes que são essenciais para a estrutura do Estado, partidos políticos, instituições religiosas, entidades de ensino que obedecem rigorosamente o que o 14 do CTN assim determina. Esse tipo de entidade, meus caros, tem a chamada imunidade recíproca. Essa imunidade nada mais é do que a não cobrança de impostos, ou que o ente ele não vai cobrar porque é da estrutura do próprio Estado. Cuidado, eu falei em imunidade de impostos, taxas, contribuições, as demais espécies tributárias não são asseguradas pela imunidade. Um outro ponto importante que o Supremo também definiu com relação à imunidade. Quando eu falo de imunidade, eu estou falando de não pagamento de impostos. Mas o não pagamento de impostos não implica não pagar ou não executar as obrigações acessórias. Então, quer dizer que, ainda que eu seja imune
eu tenho que realizar obrigações acessórias? Sim, e assim definiu o Supremo. O Supremo também definiu: a imunidade só se aplica ou se aplica tão somente a impostos. Não se aplica a contribuições e demais espécies tributárias, por ser um regramento absolutamente distinto. Pergunto a vocês: imunidade é um favor estatal? Lógico que não. A imunidade é uma limitação constitucional ao poder de tributar. Imagine os senhores, uma entidade qualquer, o Banco Central, ele tem um prédio no Rio de Janeiro, tem prédio em Fortaleza, tem prédio em Brasília, em outras capitais, acho que cerca de 9. Será que ele tem que pagar IPTU? Será que ele tem que pagar IPVA dos seus carros? Lógico que não. Ou seja, por que a União vai pagar para o Estado para prestar um serviço que ele também vai ser beneficiado? Será que aqui no Distrito Federal, sede da TV Justiça, a esplanada dos ministérios, cercada de órgãos ministeriais, o próprio Supremo, será que ele tem que pagar IPTU para o Distrito Federal? Lógico que não. É a chamada imunidade recíproca. Os entes não podem cobrar entre si impostos. Agora, será que o Supremo vai pagar taxa? Vai. Será que o Supremo vai pagar contribuição previdenciária sobre a sua folha? Vai. Porque o Supremo ele paga as espécies tributárias, com exceção dos impostos, em razão da imunidade recíproca. Essa é uma questão das mais tormentosas e que cada vez mais o Supremo se presta a analisar. Há pouquíssimo tempo atrás, o Supremo analisou a questão do SEBAS, se as entidades filantrópicas tinham ou não que ter o SEBAS, que é uma espécie de certificado de filantropia. É um certificado de que você faz tudo absolutamente correto. Ou seja, há quanto tempo nós temos a nossa Constituição? E desde então, nós estamos judicializando todas essas questões. O que precisa ficar claro para vocês é: o texto constitucional é claro. Ele fala lá, entidades filantrópicas, vem o 14, fala que não distribua lucro, que não remunere os seus funcionários de forma excessiva, né? Então, assim, todo mundo lá trabalha como horista, vamos supor, em uma instituição de ensino. É justo que ele tenha imunidade? Sim. Uma questão importante: imunidade não se confunde com isenção. Isenção é uma... Ah, mas os dois são não pagamentos de imposto, correto? Ou de um tributo qualquer, correto? Mas imunidade está prevista no texto constitucional. O legislador ordinário não pode, ao seu livre albedrio, excluir a imunidade. Para ter uma exclusão de imunidade, eu tenho que ter uma nova carta política. Ah, Tiago, mas vem cá, uma determinada empresa pública foi ao Supremo, conseguiu a imunidade e aí depois se desvirtuou. Foi vendida, passou a ser do privado, ela perde a imunidade. Mas ela perde a imunidade não por causa da regra, ou seja, a regra continua inalterada. Ela perdeu a imunidade porque a situação fática dela foi alterada. Isenção é diferente. A isenção é um fato decorrente de uma lei ordinária. A isenção vem do governo, de um governante qualquer. Pode deixar de acontecer? Pode. Pode. Então, assim, eu tenho isenção agora, daqui a pouco não terei mais.
a lei deixa de existir. O que você precisa ficar atento é, lembra que nós estudamos lá na nossa primeira aula acerca de anterioridade e princípios que são importantes? Isso se aplica também para situações onde eu vou ter um aumento de carga tributária. Então, está cada vez mais chegando ao Supremo que as isenções, e aí nós vamos estudar porque tem isenção que não é graciosa, tem isenção que eu tenho que cumprir determinados requisitos. As isenções, quando elas são onerosas, elas não podem ser suprimidas de forma graciosa. Eu tenho que ter um tempo para me equilibrar. Isso é muito importante do ponto de vista de legalidade tributária. E esse foi hoje o assunto aqui da nossa terceira aula. Agora, nós vamos para o nosso quiz, que vão trazer aí importantes questões relativas ao que nós falamos aqui hoje, nesse nosso terceiro encontro. É vedado à União, aos estados e municípios, instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Trata-se de afirmativa sobre A. Imunidade das instituições de educação. B. Imunidade residual. C. Imunidade recíproca. Ou D. Imunidade de templos de qualquer culto. Então, a assertiva correta é a letra C. Imunidade recíproca. Por quê? O comando aqui é vedado à União, aos estados e aos municípios, instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço um dos outros. Essa é aquela imunidade que eu falei do SERPRO, dos Correios, da Casa da Moeda, definida pelo Supremo. É a chamada imunidade recíproca. A imunidade das instituições de educação estão previstas lá no 195. Também é uma imunidade, mas não é essa imunidade do artigo 150. As imunidades dos templos de qualquer culto também estão previstas como uma limitação constitucional ao poder de tributar, ou seja, eu não posso tributar partido político, eu não posso tributar templos de qualquer culto que são importantes para o desenvolvimento da fé dentro de um Estado democrático de direito. Então, essa é a opção correta. Vamos para a próxima questão? O termo, é um complete aqui, se relaciona à tributação instituída por dois entes políticos sobre o mesmo fato gerador. Indique a alternativa completa à afirmação. A. Imunidade recíproca. B. Bitributação. C. Bis in idem. D. Duplicata. A opção correta, então, é bitributação. Lembra que nós falamos que é por dois entes políticos sobre o mesmo fato gerador. Quando que seria bis in idem, por exemplo? Quando eu tenho o mesmo ente cobrando sobre o mesmo fato. Aqui na bitributação, eu tenho entes distintos. Lembra do caso que nós falamos que o ministro Toffoli definiu no Supremo acerca das farmácias de manipulação, se ia ser ISS ou ICMS? Ou o fato ainda do ministro Fux sobre repercussão geral, discutir se a industrialização por encomenda leva ao ISS ou ao ICMS. Então, são essas as situações. E vamos para a próxima questão? Qual das seguintes instituições não gozam de imunidade recíproca? Templos de qualquer culto, partidos políticos, instituições de educação ou todas as alternativas anteriores gozam de imunidade recíproca? E a resposta é letra D. Eu tenho a imunidade recíproca de templos de qualquer culto,
tenho a imunidade de partidos políticos e tenho a imunidade de instituições de educação, que também tem uma questão relacionada no artigo 14 do CTN, que falam as condições para o exercício dessa imunidade. Agora, uma coisa precisa ficar claro para vocês. O fato de ter imunidade, se existir desvio de finalidade, essa imunidade poderá ser cassada. Então, foi hoje esse o tema do nosso encontro. Falamos um pouco sobre a competência tributária, quando ela pode ser exercida, quais são as formas de exercício dessa competência. Falamos dos impostos que são de competência da União, aqueles de competência cumulativa, que é o do Distrito Federal. Falamos também dos impostos de competência comum, o caso das taxas, e falamos da competência residual. Tratamos um pouco da questão da imunidade recíproca e quando ela pode ocorrer, e da questão das isenções. E na próxima aula, então, no nosso quarto encontro, falaremos um pouco mais sobre as espécies tributárias, quando ela tem ou não incidência, quais são as suas bases de cálculo e muito obrigado pela audiência de todos vocês e nos vemos no próximo encontro. Até logo. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.